cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre samba de terreiro, uma das modalidades do samba que perdeu espaço no cenário musical e cultural brasileiro. E para fazer o resgate é necessário olhar a história deste ritmo. E olhando o passado, é possível entender como o samba foi resistindo nos terreiros das escolas de samba e como conseguiu se espalhar Brasil afora. Mas para isso foi preciso o empenho de sambistas como Paulinho da Viola para dar esta visibilidade. Antes disso, os sambas eram compostos e cantados nas escolas de samba carioca como Portela, Mangueira, Estácio, Salgueiro e Império Serrano. E somente quem frequentava esses espaços conheciam essas músicas. O resgate ficou por conta de pesquisadores como Cristina Buarque, Marisa Monte e Tuco Pellegrino, que é um sambista de São Paulo interessado em reverenciar os mestres esquecidos do samba. Por isso ele é o nosso convidado de hoje para falar sobre samba de terreiro. Tuco está acompanhado de Marco Duarte. Inicialmente, o que é samba de terreiro? Boa noite, Tuco. Obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Vamos explicar aí o que é o samba de terreiro. Bom, na verdade, a gente estava batendo esse papo. O samba de terreiro vem a ser... samba de terreiro por quê? Porque se cantava esse samba dentro da escola de samba, né? E, então dentro do terreiro da escola, da quadra, né? Do espaço físico, né? Então, na verdade, hoje o termo mais popular, como se usam por aí, é o samba de terreiro, ou o samba de raiz, ou samba de quadra, porque é tudo, ou samba de quintal, de fundo de quintal, né? Na verdade, é quase que tudo a mesma coisa, tecnicamente, teoricamente, enfim. Mas, podendo aprofundar um pouquinho mais, pode-se dizer que o samba de terreiro era aquele que realmente pegava dentro da escola. Então aquele era o samba de terreiro daquele ano ou daquela escola. Ou qual era o samba daquela que não necessariamente geograficamente está ligado só a essas escolas, como as diversas escolas que tinham no Rio de Janeiro, né? E por aí vai, Congonha, o Tijuca, né? O Unidos da Tijuca, né? E outras mais. Então, e popularmente também conhecido, por exemplo, os sambas de mediano, que é onde encerrava aquele período de samba enredo, né, aquela coisa de desfile, de carnaval. Então os compositores iam para a escola cantar os seus sambas. Então eles cantavam no terreiro da escola, né? Então eles mostravam, então o camarada ia lá, brigava com a mulher, ia lá, fazia um samba. E aí ia para a escola, cantava aquele samba. O samba tinha que ter uma aprovação, por exemplo. Então, se as mulheres, se as pastoras, né? Que são as mulheres que cantavam junto ali, né? As mulheres que cantavam junto. Se elas gostassem, aprovassem o samba e cantassem, pegassem o samba, né? Que até então o samba era colocado ali na roda, né, em questão. E daí ou se entregava, por exemplo, um prospecto com a letra, ou não. Existiam as duas épocas, né? No começo não tinha prospecto, depois tinha prospecto. Mas das duas formas, se a mulherada, né, se as pastoras não pegassem o samba, aquele samba não ia cantar, não ia ser cantado. Podia ser até um samba bom. A gente vai estudando, vai conhecendo, né? Tem essas conversas com os sambistas cariocas, né, principalmente. Então tem esse convívio, né? Um pouco desse convívio que eles contam pra gente. O Monarco, por exemplo, conta pra gente. Ele viveu essa história, né? De ir lá na Portela colocar um samba e o samba não ser cantado, por exemplo. Assim como também ele chegou e cantou um samba e o samba deu. Aí os compositores vinham, dava aquele empurrão, dava aquela força, né? Então tinha aquela amizade, aquela coisa, mas só que era uma coisa pura, verdadeira, que ninguém estava necessariamente ligado a um comércio, né? De tipo assim, eu vou cantar aquele samba que aí eu vou vender e coisa e tal, vai vir o cantor tal que vai vir ver o meu samba e aí eu vou
vou ficar nas paradas de sucesso. Não. Na realidade era só para agradar ali aquele... aquela comunidade. Porque, por comunidade, exemplo, existia até uma coisa que acontecia, por exemplo, aconteceu na Portela, por exemplo, o samba do Zequete, que fez um baita sucesso, que o Brasil inteiro conhece, que é o Voz do Morro. Eu sou o samba, a Voz do Morro, sou eu mesmo, sim senhor. E aí chegou um dado ano lá, então a Portela estava desfilando, fazendo alguma apresentação, alguma coisa assim, era muito comum na época. E aí, de repente, o Zequete, sei lá, alguém se atreveu, não sei se o Zequete ou alguém, a cantar esse samba, né? Lá no meio da apresentação da Portela. Aí veio o Natal, que na época era o presidente, né, da escola. Não, pode parar, que coisa é essa? Você vai cantar samba de rádio aqui? Então tinha uma coisa de que, por exemplo, lá no terreiro da escola, ou quando a escola estivesse apresentando, não era para cantar o samba que foi sucesso. Se cantava só aquele samba que estava ali na comunidade, entendeu? Então tinha muito isso. Quer dizer, eu explanei de uma forma geral, assim, né? Mas Tuco, o samba de terreiro, ele também, né? Porque hoje a gente fala samba, né? O samba, o pessoal toca samba. E muitos nem prestam atenção nessas divisões, né? Samba de partido alto, samba de terreiro, samba amachichado, não tem essa... sim. A gente pode talvez dizer assim, para ficar melhor, por exemplo, o samba de partido alto, sim, é uma vertente do samba, como o samba enredo, como o samba canção. O samba de terreiro a gente pode falar um samba... Hoje a gente fala popularmente o samba de terreiro, o samba de quadra, mas é como a gente estava falando aqui, né? Samba de terreiro é aquele que aconteceu. Hoje em dia hoje em dia até tem alguns, se promovem lá no Rio alguns concursos de samba de terreiro, samba de quadra, né? Que o Noca da Portela organizou, né? Existe uma força lá no Rio que cuida disso, as empresas privatizadas inclusive promovem esses eventos e dá uma grana e coisa e tal, mas tudo está envolvido no lance da grana, era diferente. Antigamente era o amor, era a paixão, era o compositor ver o samba cantado por aquela comunidade, entendeu? Como é o caso do Monarco, até ele cita, ele conta pra gente aquele samba, quando o samba dele deu, foi um dos primeiros a dar na Portela, né? Fala assim, aquele samba deu muito lá na Portela, que ele tava falando aqui. Então é o Retumbante Vitória. Vamos fazer um pro pessoal que tá em casa. Vamos. Faz aí só uma palhinha o que é um samba de terreiro, falando, né, esse do seu Monarco da Portela. Isso. Foi o primeiro que o Monarco compôs e a Portela cantou, né? Isso, o primeiro samba do Monarco que deu lá na Portela. E o Monarco tinha 17 anos, né? Tinha 17 anos. Não seria propriamente o primeiro samba dele. Não, né? Mas o primeiro cantado. O primeiro cantado, o primeiro aceito pela comunidade lá de Oswaldo Cruz, né? Então o samba fala assim, Retumbante Vitória, Monarco. Um dia, um portelense de outrora, transbordante de alegria, proferiu em linhas de um samba comovente, que deixou muita saudade na gente. Quero referir-me àquele avante, frase bem interessante. Quando o ideal é conquistar, vitória retumbante, alertando a mocidade com palavras que ficaram na memória. O passado da Portela é repleto de vitória, o que nos vale a fé, que encoraja e conduz, portelense de verdade que defende Oswaldo Cruz. Opa, esse é um samba de terreiro. Isso aí deu muito, né? Lá na Portela que foi muito cantado. Né? Isso aí era exaltado lá entre os compositores, né? Os próprios compositores, existia uma aceitação, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha coisa, era só aquele prestígio, aquela vontade de você ser ouvido, né? Você ter um samba ali, cantado na comunidade, né? Então, hoje o samba, né, as escolas de samba têm uma briga pela questão, né, do samba enredo. O cara escreve um samba, ganha uma grana, é valorizado, né? O samba de terreiro,
né, lá nos anos de 1930, eles vêm a ser o que é o samba enredo hoje, né? O cara que disputa o samba enredo hoje, só que sem o dinheiro que tem hoje, né, Tuco? Sim, digamos assim, antigamente a temática do samba enredo era uma coisa livre. Então não era assim, necessariamente não tinha um enredo. Então o camarada tinha um samba que era bom, era melodioso, tinha uma letra boa, e era um samba forte, quente, que a comunidade ia sambar, ia poder extravasar ali. Então se escolhia, por exemplo, 2, 3 sambas para a escola brincar o carnaval, né? E ali tinha a comissão julgadora, então julgava quem era o campeão do ano. Então, por exemplo, a Portela chegou a desfilar com lá vem ela chorando, lá vem ela chorando, o que ela quer? O samba falado Alvarenga, o Nelson Amorim, Ouço Uma Voz, e o Vida de Fidalga do Vida de Fidalga não. O samba do Alcides, Ando Penando. Todos os três numa mesma... Os três no mesmo desfile, digamos, né? E como as outras escolas também faziam, né? O que eu tenho um pouco mais de informação é sobre a Portela, né? Porque a Portela foi um berço do samba, né? Um berço dos compositores, né? Ali. A Portela reuniu inúmeros compositores, né? Era muito bem... Era muito rico a Portela em termos assim de compositores, né, de agremiação. Foi a escola que mais ganhou títulos, né, inclusive. E já nesse samba enredo o samba enredo mais atual hoje é uma grande indústria, né, uma coisa bem diferente como era lá antigamente. Aí já na década de 40, 50, em que começa a se contar a história do Brasil nos sambas enredos, né? Começa então, as escolas ganham um enredo, aí cada escola sai contando uma história, falando do Brasil, etc. e tal. Então, aí a Portela, por exemplo, a Portela que antigamente tinha os compositores, por exemplo, em 1950, a Portela saiu, o 50 ou 52, não sei agora, talvez pode me falhar o ano, saiu Brasil de Ontem, com Manassé, fala, Brasil já não é mais aquele, já no samba enredo. 1952. Brasil que o tempo levou, isso, 52. Levou Brasil antigo de escravo e senhor. Escravo, senhor, senhor, antigamente o sofrimento era demais. Demais, tronco e pelourinho, não existe mais. E aí tinha aquele formato pequenininho de samba. Aí depois do Manassé, que já eram mais os velhos, aí vem a nova geração da Portela, que vem o Candeia. Né? Que aí já tem um outro... Aí já tem um outro parâmetro de samba, e o Candeia vem forte. Aliás, acho que o Candeia ele é muito rico mesmo no samba enredo. Lá dentro da Portela, eu acho que ele... falando da ligação dele com a escola, acho que ele foi mais feliz no samba enredo, né? Diferente do que acontece hoje. Hoje acho que a coisa é totalmente diferente, os parâmetros são outros, é tudo muito alvoroçado, tudo muito corrido, tudo muito acelerado, a coisa foi se acelerando demais, né? Mudou demais, né? É a indústria. É outra história. Olha só, nós estamos falando de samba de terreiro com o Tuco Pellegrino, que é um sambista de São Paulo, mas com um olhar todo no Rio de Janeiro. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais dessa coisa, né, da indústria do samba e do samba lá nos primórdios, né, do samba mais, não diria autêntico, mas do samba falando da comunidade tão simplesmente. A gente já volta.